Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, coordenador, autor de vários livros e estamos iniciando nesse momento o nosso congresso de prática jurídica, o nosso congresso de prática na advocacia, um congresso para fazer a diferença na sua carreira. O objetivo desse congresso é resgatar a advocacia para que possamos aí sim viver muito bem da advocacia, atender muito bem o nosso cliente. Então, eu agradeço a sua participação. Tenho certeza que se você assistir essas aulas, os congressos, até o final, todas as aulas vai fazer uma diferença na sua vida. É uma sementinha que vai ser plantada no seu coração para que tudo relacionado ao seu profissional possa ser modificado no sentido de uma melhoria contínua. Então, eu espero que você assista essas aulas até o final e venha fazer parte, sim, da Escola Superior Universitária, tá bom? Parabéns a quem organizou, a quem idealizou esse congresso, porque vai fazer a diferença na vida, sim, do profissional. Eu sempre falo que na graduação de Direito nós não aprendemos a prática, né, gente? Não aprendemos a prática. Não temos direito imobiliário, não temos direito notorial e nem registral. Agora, de um tempo para cá, algumas instituições colocam na grade direito imobiliário, mas nós sabemos que é fake news, né? Por que fake news? Porque na verdade não é um professor que atua de verdade no direito imobiliário que vai dar essa aula. Muitas vezes é um professor que dá direito civil. E você vai me desculpar. Apesar do direito imobiliário ser um segmento do direito civil, é um segmento, assim como o direito médico, o direito de família, o direito das sucessões, mas no direito imobiliário nós temos princípios e conceitos próprios. Então, se você não atua no dia a dia, juntamente com os cartórios, quando eu falo cartórios no geral, né? Tabelião de notas, registrador, protesto, se você não conhece o direito registral, o direito notarial, você vai me desculpar, você vai ensinar errado, você vai aprender errado, porque direito imobiliário é um segmento do direito civil, mas não é direito civil. Interessante, né? A prática é muito diferente da teoria. Infelizmente, a graduação, infelizmente, o exame de ordem não nos ensina a advogar. Nós não ficamos prontos para advogar quando concluímos a faculdade. Infelizmente, vamos aprender a prática com muita dificuldade, com muito sofrimento. Isso é ruim. Então, nós temos o caminho do amor, eu falo, o caminho do aprendizado por amor. E o ESO vem entregando isso. Lembrando que todas as pós-graduações são pós-graduações focadas na prática, online, com plantão de dúvida, muito bacana, muito bem bolado, material de apoio, modelo de peça. Então, tenho certeza que é uma metodologia diferente. É engraçado, né? Os professores, a coordenação, o corpo docente, são professores, nós professores, que damos aulas, muitas vezes instituições que cobram 10 vezes mais o valor que o ESO cobra. Então, o ESO, a Escola Superior Universitária, ela ganha na qualidade, sem dúvida nenhuma, porque os mesmos professores que dão aulas em instituições conhecidas, renomadas, que cobram muito caro por essa etiqueta, dão aula aqui. Então, na verdade, você só vai pagar mais caro se você quiser. Um valor que tem o objetivo de democratizar o direito. Levar o conhecimento ao advogado iniciante, ao advogado que está trocando de área, de ramo, o advogado depende da idade, mas levar a oportunidade para que ele tenha uma carreira sólida. Esse é o objetivo. Então, não vai perder essa oportunidade. Entra lá no site www.portaleso.com.br, verifique as nossas pós-graduações, lançamentos maravilhosos, vários cursos gratuitos, todos com certificado. Se você quer se tornar um palestrante, você pode também entrar em contato e participar dos congressos, webinários, trazendo um assunto que você domine, um assunto que você goste. Será sim, aprovado. Quando você grava o webinário, isso será aprovado pelo corpo docente para que possa te proteger, que não tenha o ESO tem a informação, o objetivo de transmitir conhecimento com muito cuidado, com base na prática, na jurisprudência atualizada. Então vai passar por esse crivo, após essa análise, sendo aprovado, a sua aula, a sua palestra vai ser divulgada dentro do canal do YouTube da Escola Superior Universitária, da faculdade, e também dentro do site. Muito legal, muito bacana essa ideia. Então você que tem interesse em palestrar, você que tem interesse de falar, discutir um assunto, discorrer sobre um assunto, entre em contato sim, para que você possa gravar um webinário. Isso faz a diferença, né? Quem não é visto não é lembrado, então é uma forma de você fortalecer, criar conteúdo. É muito legal, muito bacana essa oportunidade que a Escola Superior Universitária, a Faculdade ESO, acaba fornecendo aos nossos alunos, tá? Então, muito legal. Lembrando também, quem tem interesse em escrever artigos, pode mandar também, de qualquer gênero, vai passar pela aprovação
da comissão de corpo docente para que possa ser aprovado. Sendo aprovado, o seu artigo será publicado aqui na Escola Superior Universitária. Então, vamos lá, gente. Você que é aluno, você que tem um sonho de se atualizar, chegou a oportunidade. Preço, qualidade, alto nível de conhecimento, focada na prática, e você ainda tem esse algo a mais. Você pode aí escrever artigos, palestras, conduzir uma palestra de um assunto que você domine. Isso vai passar por uma aprovação, mas tenho certeza que vai ser aprovado e é o seu nome em jogo. Você vai conseguir levar conhecimento e também aparecer nesse cenário. Então, muito importante essa oportunidade. Quero informar também que nós temos aí o serviço de portal de diligências, né? Você pode se cadastrar como correspondente. Tem dado muito certo, muito legal, muito bacana. Porque quando você se cadastra como correspondente, você pode ser contratado por outros advogados para prestar um serviço. Como sustentação oral, audiência de conciliação, instrução de julgamento, audiência senatória, audiência justificativa. O portal ESO, de forma gratuita, você faz o cadastro e se torna um correspondente para prestar serviços para outros advogados no Brasil inteiro. Olha que legal, que bacana, que ideia fantástica, totalmente gratuita para ajudar você, aluno, você parceiro aqui da Faculdade ESO, Escola Superior Universitária, tá? E eu fico feliz também porque nós recebemos informações que muitos advogados que fizeram cadastro no portal ESO, no serviço de correspondência jurídica, também estão recebendo contato de clientes. Então, muitos advogados estão vendendo o seu serviço pelo cadastro dentro do site da faculdade. Muito legal isso, que ideia fantástica, que ideia maravilhosa. Eu acho que é a única instituição no Brasil que fornece a você a possibilidade de você cadastrar totalmente gratuito para prestar serviço, como advogado, como advogada, seja para um colega também da área ou para uma pessoa leiga que precisa de você. Então, muito legal. A proposta, a ideia é muito bacana. Eu não vejo uma instituição que tenha essa preocupação hoje no Brasil. Então, tem que ter orgulho de fazer parte do ESO, da Escola Superior Universitária, não só os alunos, mas também os professores. E a intenção é melhorar cada vez mais. Melhorias no site, melhorias em todos os aspectos. Então, muito legal essa preocupação. Os cursos gratuitos, vários cursos gratuitos, todos com certificado. Poxa, se você quiser estudar e não pagar nada, tem um monte de curso gratuito. Se quiser fazer uma pós-graduação de alto nível, que já é reconhecida no mercado, com a certificação do nosso querido a instituição Inesp, nós temos aí a possibilidade de levar você a um custo baixo, mas uma qualidade incrível, de alto nível, uma pós-graduação bem planejada, focada na prática. Então, não perde essa oportunidade, não. Vamos lá. Vamos iniciar, então, o nosso encontro. Professor Júlio, quero iniciar no direito imobiliário. Eu já sou advogado há muito tempo, advogada, não consegui me achar naquela determinada área. Muitos advogados, início de carreira, sonham com o direito, normalmente o direito penal, às vezes com direito empresarial, direito ambiental. E muitas vezes o ramo que você escolheu não é o ramo que Deus, né? Eu falo, a força maior, o que você acreditar escolheu para nós. Muitas vezes você escolhe um ramo ou você foi escolhido para outro, o ramo para dar certo. E você entendendo isso, quando começa a bater na tua porta, muitos casos de direito imobiliário, casos que envolvem imóveis, compra e venda, regularização de imóveis, direito condominial, muitas vezes despejo, contratos, registro, averbações. Quando isso começa a bater na tua porta, desapropriação, talvez essa força maior escolha um outro caminho para você. Então vamos aproveitar isso. Para iniciar no direito imobiliário, nós já conversamos que você precisa aparecer nesse mundo. Então é importante você escrever artigos, e aí eu volto, a Escola Superior Universitária te dá essa oportunidade, dar palestras sobre temas específicos que você domine, que você goste, que você ache que está preparado. A Escola Superior Universitária também te dá essa oportunidade. Então, você tem um parceiro aqui. A Escola Superior Universitária, mais que uma faculdade, mais que uma instituição de ensino, é uma parceira sua, que está à sua disposição. Depende de você. Depende de você entrar em contato, mandar artigo, pedir um agendamento de um webinário, vai passar por uma triagem, isso é importante, porque se tiver alguns erros, né, de direito material, direito processual, de apresentação, vai sair um relatório, vai ajudar você. Então é desenvolvimento pessoal, mais que profissional, é pessoal. Então aproveite essa oportunidade. O direito imobiliário, apesar de ser um segmento do direito civil, ele é um ramo que possui princípios e conceitos próprios. Muitos princípios e conceitos próprios. E nós precisamos, nessa situação, de fato, tomar muito cuidado. Porque se eu tentar atuar no direito imobiliário
pensando como um advogado civilista, como um civilista por natureza, enxergando as coisas de forma, desculpe, mas de forma totalmente teórica e não prática, eu vou ter dificuldade. Eu vou ter dificuldade. E eu trago vários exemplos. Se você pegar um exemplo aqui, é os contratos. Lá no direito civil puro, contrato é contrato, compra e venda, compromisso, equivale-se ao contrato preliminar. Aqui no direito imobiliário, cada contrato tem a sua função, cada contrato tem o seu objeto. Então não dá para enxergar o que nós enxergamos no direito civil. Outro detalhe, lá no direito civil, talvez a posse fique de lado. Mas o direito imobiliário, como é muito prático, nós seguimos o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. A posse é um direito autônomo, sui generis, um direito que deve ser respeitado. Quando eu falo de posse, quem tem a posse tem muitos direitos. Direitos possessórios, direitos de regularizar esse imóvel de forma originária. Quem tem a posse consegue sim, através de várias medidas judiciais, assegurar sim vários direitos. Hoje não dá para fechar os olhos em relação à compra e venda de posse. No Brasil nós temos mais de 70% dos imóveis irregulares, sem escritura pública. Então você consegue sim, conhecendo a posse, prestar um serviço de qualidade. Saber que a posse pode ser vendida, pode ser comprada através de uma cessão de direitos possessórios e não em compra e venda. Tem muito advogado, advogada, corretor, corretora que atua no mercado imobiliário, tudo é compra e venda. Isso é errado, porque existe uma afronta ao artigo 108 do Código Civil. Quando você faz um contrato de um imóvel irregular, sem escritura pública, e você faz compra e venda, esse contrato corre o risco, numa ação autônoma, ação declaratória de nulidade, ou dentro de uma peça, seja uma contestação, seja uma inicial, seja um recurso, através de um pedido de nulidade, você corre o risco, sim, desse contrato não valer nada. Você corre o risco desse contrato numa ação de usucapião não ser reconhecido como um justo título. E esse é um problema sério que nós podemos enfrentar. Então eu peço a você que tenha um olhar diferente para o direito imobiliário. Quando você vai atuar no direito imobiliário, não fique pensando somente no direito civil. Porque aqui no direito imobiliário nós temos sim um segmento do direito civil, mas possui conceitos e princípios próprios. Eu bato nisso. Quem conhece minhas doutrinas, eu separo muito bem o direito civil do direito imobiliário, porque são segmentos que têm conexão, mas são mundos diferentes, com sotaques diferentes, né, com costumes diferentes. Então eu peço sua atenção em relação a isso. Quando nós falamos de direito imobiliário, eu quero lembrar a você que nós temos então conceitos e princípios próprios e temos também aí conexões com outros ramos. Se você parar para pensar, nós vivemos o direito registral, nós vivemos o direito notarial. Não dá para esconder a Lei 6.015, as normas da corregedoria, as leis esparsas, é tudo isso que vai fazer a diferença nesse cenário, tá bom? Vamos lá. Nesse primeiro encontro, eu quero deixar muito claro a diferença de posse e propriedade. É muito importante que o advogado que está iniciando, advogado, advogada, não faça essa confusão. O advogado que inicia no direito imobiliário e faz confusão ainda com posse e propriedade, averbação e registro, é ruim, é ruim. Vai errar a medida judicial, vai errar a ação, vai errar as teses e vai perder o cliente. Nós sabemos que no direito imobiliário, e eu defendo muito quem faz tudo não faz nada, no direito imobiliário você tem que focar. Você tem que focar. Porque a chance de você errar quando você é um advogado clínico geral é muito grande. Eu já falei aqui que eu atuo na área civil, em qualquer segmento. Eu amo direito médico. Amo direito médico, atuo, tem muitas ações de direito médico. Apesar de ser um apaixonado em direito imobiliário. Mas eu também atuo no direito de família, faço muito divórcio, muita separação, muito inventário. Mas veja, são ramos conexos. Apesar desses ramos, cada ramo tem o seu conceito, tem o seu entendimento jurisprudencial e doutrinário, mas é o mesmo mundo. Eu diria que é o mesmo estado, eu diria que é o mesmo país, a mesma órbita. Quando eu falo de ramos totalmente opostos, então eu atuo no direito civil, direito de família, mas eu atuo no direito trabalhista, não bate, não combina, não fala a mesma língua. Professor, mas eu gosto dos dois ramos, então escolha um e o seu escritório pode atuar em vários ramos, mas você não. Porque se você atuar em todos os ramos, você vai errar. São informações diferentes, você não vai se aprofundar. Então não faça isso. O seu escritório, se você quiser, pegue um parceiro, um sócio, uma sócia, não sei como que você vai fazer isso, e aí o seu escritório atua em todas as áreas, mas cada um em uma área, né? O advogado que atua no direito civil, ele vai atuar na área de direito imobiliário, direito de família, direito médico, mas é civilista.
Então eu atuo num contexto que tem conexão. Agora, atuar em ramos totalmente opostos, você atuar em direito imobiliário, em direito previdenciário, não bate, não combina. Direito imobiliário e direito criminal, não dá. São regras diferentes. Nós temos legislações materiais e processuais diferentes. A chance de errar é muito grande. Não faz isso não faz isso com o seu nome, não faz isso com a sua carreira, não faz isso com o seu cliente, eu quero dizer. Não faz isso. Porque quando você faz isso, a chance de você errar é muito grande. Não cai nessa. Ah, professor, mas o advogado no interior, o advogado numa cidade menor que está começando tem que ser clínico geral. Não é verdade, gente. Não é verdade porque eu tenho muitos alunos que atuam no interior, cidades pequenas, e pelo contrário, são especialistas e até falo para você, muitos colegas indicam, pelo fato dele ou ela ser especialista, indicam, porque não faz aquela matéria, não tem conhecimento aprofundado sobre aquela matéria, e falo mais, muitas cidades do interior próximas também indicam. Então os clientes de cidades próximas vão até lá. Então tire isso da cabeça, tá? Vamos lá, vamos iniciar então. Quando eu falo de direito imobiliário, o começo de tudo, gente, é saber que nós temos duas formas de adquirir propriedade. Duas formas. A forma originária e a forma derivada. A forma originária se dá através, sim, do uso capião. O uso capião, nós temos 3 procedimentos: judicial, extrajudicial e administrativo. Cuidado, tem gente que fala que o uso capião é administrativo ou administrativa, né? E extrajudicial é a mesma coisa. Não é não. Quem fala isso não sabe o que está falando, não sabe o que está fazendo. O uso capião administrativo, eu estou falando de REURB. Equipare-se ao procedimento de REURB. O uso capião administrativo, eu estou regularizando o imóvel através de um requerimento ao município, ao Estado, à União. Então não posso falar que o uso capião administrativo ou administrativo é a mesma coisa que extrajudicial, que seria um erro gravíssimo. No comecinho, tem até aula minha lá do CRES, onde eu explico de forma genérica, mas era o entendimento naquela época. Hoje o entendimento pacificado que são sim procedimentos diferentes. Então não poderia você afirmar que é a mesma coisa, porque não é. Seria um erro absurdo. Quando você iniciar um curso, uma aula, e você perceber que o professor está levando para esse lado, é a mesma coisa. Saiba que existe um erro muito grave. Então cuidado. Nós temos 3 procedimentos, então: judicial, extrajudicial, administrativo ou administrativa, tanto faz, tá? Do outro lado, nós temos também a forma derivada, que se dá através dos contratos imobiliários. Só voltando no uso capião aqui, na nossa pós nós ensinamos as 36 espécies de uso capião. E quando eu falo, né, professor, como que eu aprendo isso? Nós temos na nossa pós os plantões de dúvida. Então, todos esses assuntos importantíssimos, muitas vezes não aparecem nas aulas, que são gravadas, sempre atualizadas, mas nos plantões de dúvida. Então nós tratamos nos plantões de dúvida inversa, ação publiciana, uso capião às 36 espécies. Então você não pode perder conhecimento. Como que você vai colocar no seu cartão de visita, no seu site especialista, se você desconhece procedimentos? Não pode, gente, não pode, porque você vai prejudicar o seu cliente. Então nós temos aqui 36 espécies de uso capião, tá? A primeira forma é a forma originária. Existem outras modalidades de forma originária, sim, mas eu trago aqui como exemplo o uso capião. A forma derivada, eu estou falando dos contratos imobiliários. Nós temos vários contratos imobiliários. Diferente do que aparece no direito civil, os contratos imobiliários nós vamos focar pelo menos em 6 contratos, tá? Compra e venda, pagamento à vista. Artigo 108 do Código Civil. Deve ser feito através de escritura pública quando a transação ultrapassa 30 salários mínimos. Sobre pena de nulidade, em ação autônoma ou no pedido dentro de qualquer peça. Existe a compra e venda, que é pagamento à vista, mas existe o compromisso, pagamento parcelado, uma obrigação parcelada. Existe a promessa, que muita gente acha que compromisso, promessa e preliminar é a mesma coisa. O direito civil faz essa confusão. Aqui no direito imobiliário nós não podemos fazer essa confusão. A compra e venda, pagamento à vista. Promessa, estou comprando um imóvel na planta. Uma expectativa de direito, estou comprando algo que vai existir, algo que possa existir, estou comprando uma fração ideal, estou comprando um pedacinho de uma matrícula que talvez nem tenha sido individualizada. Então esse é o nosso cuidado. O compromisso, estou comprando de você um imóvel já usado, já construído, palpável, ele existe, mas eu parcelei em 20 vezes, nós averbamos isso na matrícula do imóvel. Existe ainda a próxima situação, que seria as cessões. E aí nós temos a cessão de direito possessório, que é a compra e venda da posse, conforme anunciado no 492, e existe ainda a cessão de direitos hereditários, que deve ser feita por escritura pública, com a anuência de todos os herdeiros.
Quero lembrar você que nós temos um contrato preliminar, que serve para fechar negócios, amarrar negócios. Então, aqui no direito imobiliário, não podemos fazer a confusão que fazemos no direito civil, que é real. Lá no direito civil, o contrato preliminar e compromisso de compra e venda é praticamente a mesma coisa. Aqui no direito imobiliário de verdade, real, nós sabemos que não. Então, importante deixar claro, tá? Então, nós temos aí pelo menos 6 contratos próprios de direito imobiliário. Quando eu falo de 6 contratos, da relação compra e venda, da transação, do negócio imobiliário de compra e venda. Importante lembrar que nós temos outros contratos tipificados também, como o contrato de locação, Lei 8.245 de 91, o próprio contrato de comodato, entre outros contratos também, outras cláusulas importantes, conhecidas como adjetos especiais. Mas os contratos de transações imobiliárias de compra e venda nós temos algo em torno de 6, tá bom? Vamos lá. Ainda tratando desse assunto tão importante, eu queria falar com você. Nós temos aí, e deve ser levado em consideração, o registro de imóveis e também a averbação. Muita gente acha que é a mesma coisa, e não é, hein? Não é. Nesse congresso, como advogado na advocacia imobiliária, nesse congresso, nesse chamado mini congresso, a ideia é muito boa. O que é importante deixar claro? Nós temos aqui sempre uma confusão muito grande. Professor, quando é registro e quando é averbação? Fala para mim, professor Júlio, me explica. Sou advogada, estou iniciando na área, já trabalho na área, quero aprender mais. Porque aquele que é humilde para receber informação, esse é sábio. Não aquele que acha que sabe tudo. Isso é bobagem, gente. Todo dia nós aprendemos alguma coisa nova e assim tem que ser. Quando eu falo de registro, é transmissão. Compra e venda, registro, estou transmitindo. Inventário, estou transmitindo do falecido para o herdeiro. Então, transmissão, registro. Averbações são atos da vida. Averbações são atos da vida. Quando eu falo de averbações, eu estou falando uma averbação de uma mudança de nome da rua, uma mudança de número, averbação premonitória porque existe um processo em andamento, averbação de um contrato de locação para gerar o direito de preferência. Então, averbações, ato da vida. Quando eu falo de registro, transmissão, averbação são informações. Todo imóvel, o ideal que tenha matrícula. Nós sabemos que não. No Brasil existe uma falha muito grande, o sistema registral é falho. Né? Não é uma segurança absoluta que nós temos, é uma segurança relativa. É muito comum no registro de imóveis você achar que todo imóvel tem cartório. Todo imóvel tem um cartório que cuida desse imóvel, que todo imóvel tem um registro nesse cartório. E não é verdade. Nós temos algo em torno de 70% no Brasil são imóveis irregulares, urbanos e rurais, comerciais e residenciais. E uma falha registral que é muito comum é a falta de registro. Nós temos muitos imóveis no Brasil inteiro que não tem registro em lugar nenhum. Você faz uma pesquisa e não acha o registro. Tanto é que surgiu, dentro das 36 espécies, o uso capião de vício documental, que é um uso capião específico para criar uma matrícula de um imóvel que não tem. Eu posso usar como uma ação, nome da ação, ação de uso capião de vício registral, ou vício documental, tanto faz. Lembrando que essa ação é doutrinária e jurisprudencial, mas eu posso usar também esse nome como tese dentro de uma ação de qualquer espécie de uso capião, inclusive do artigo 1238 do Código Civil. É muito comum no Brasil você ter um imóvel que não tenha registro em lugar nenhum. É muito comum. Outro detalhe que eu quero falar para você também. É muito comum no Brasil, outra falha registral, outra falha documental, a sobreposição de matrícula. Nós temos muitos imóveis que não tem matrícula em lugar nenhum. Ou ainda, muitos imóveis que tenha um imóvel onde eu tenho uma área fática, uma área real, mas esse imóvel tem duas matrículas. Esse imóvel tem duas mães, tem dois registros, dois documentos. Isso é muito comum, chamada sobreposição de matrícula. Isso acontece muito. Nessa situação, isso é terrível, né? Isso gera muitos problemas para o proprietário, para quem tem a posse. Teria que ser feita a ação de marcação de terra, de marcação de área. É uma dor de cabeça muito grande, é uma realidade, né?
Então eu precisaria analisar com certo cuidado isso, porque de fato isso acontece muito no Brasil. Nós temos aqui então a grande diferença do registro da averbação é que o registro eu faço a transmissão. A averbação eu vou fazer anotações do dia a dia, referentes à vida, mas referentes ao imóvel. Documento do imóvel é o RG, né? O CPF do imóvel é a matrícula. Antes de 76, chamada de transcrição. Após 76, chamada de matrícula. Isso era igual ao CPF, o CPF atual, e o SIC. Hoje todo mundo fala CPF, mas o passado era SIC, é a mesma coisa. Então a matrícula é o que nós chamamos de CPF hoje, e a transcrição o que era o SIC no passado. Ambas, né, nomenclaturas são utilizadas para classificar o imóvel, para dar nome ao documento do imóvel. Só é dono, gente, só é proprietário quem tem o seu nome no cartório de imóveis. É muito comum advogados, colegas advogados, advogadas, corretores, corretoras, o próprio leigo achar que outros documentos dão a ele o poder de registro, dão a ele o registro do imóvel. E não dá. O único documento que prova que você é dono, que eu sou dono, que o nosso cliente é dono, é a certidão de propriedade, que pode ser chamada certidão de matrícula, certidão de transcrição. É o único documento que vai provar a propriedade. Qualquer outro documento não prova a propriedade. E isso vai impactar diretamente em diversas ações. Trago como exemplo as ações possessórias. Quando que nós vamos usar as ações possessórias? Reintegração, manutenção e interdito proibitório. Quando nosso cliente só tem a posse. Nosso cliente não tem a propriedade. Então nós vamos usar essas ações. Quando eu falo de uma situação que o nosso cliente tem a propriedade, aí eu não trabalho com possessório. O advogado ou advogada que trabalha com possessório quando o cliente tem a propriedade, ele errou feio. Ele pode sofrer uma representação ao B e vai ser condenado, porque eu de meio. Jamais eu vou trabalhar quando o meu cliente tem um registro, que você já sabe o que é, o seu nome no cartório de imóveis, através de certidão de propriedade ou transcrição, certidão vintenária, que prove isso. Se o meu cliente tem registro, no caso de invasão, discussão de posse, conforme súmula 487 do Supremo, numa discussão de posse prevalece quem tem o domínio, eu vou trabalhar sim com a ação o quê? Ação petitória. Ação petitória. E qual que é a ação petitória que eu posso trabalhar? São várias. Emissão na posse, para ter a posse pela primeira vez, reivindicatória. Então eu tenho várias ações petitórias que eu posso usufruir para poder ajudar meu cliente. Basta ele ter o registro, a propriedade, o documento. Então, olha como é importante saber a diferença. Veja que o advogada, que é o clínico geral, ou atua, mas não é um estudioso, não aprofunda os seus conhecimentos em relação ao direito imobiliário, olha como ele pode errar feio. Ele pode errar a ação judicial, uma ação mais rápida, mais séria. E isso é um problema sério, porque nós sabemos que no direito imobiliário o erro é fatal. Além de deixar o nosso cliente frustrado no direito imobiliário, o que vai acontecer? Nós vamos gerar um prejuízo financeiro muito grande. No direito imobiliário, o advogado ou advogada que erra a tese, que erra a demanda, sabemos que hoje nós enfrentamos uma jurisdição defensiva, que muitas vezes se livra do processo, não julga com carinho, com honestidade, não lê, né? Sabemos que tem muitos juízes ou juízas que não julgam nada, que são os assessores que julgam, e coitados dos assessores, porque muitas vezes eles fazem o que pode, mas nós sabemos, infelizmente, que existe essa jurisdição defensiva. O judiciário, não vamos generalizar nunca, muitas vezes ele quer se livrar do processo. Se livrar do processo para bater meta no CNJ. Pena que o leigo não sabe disso, né? Pena que o leigo continua confiando muito na justiça. Então eu peço aos senhores advogados, advogadas que estão participando desse congresso, que tenham uma atenção especial às suas peças. Não faz uma peça de copia e cola da internet, jamais, nunca. Faça uma peça bem estruturada. Hoje em dia o processo é digital, use fotos, imagens. Use sim uma estratégia de bloquear a peça, porque se o juiz ou a juíza quiser se livrar do processo, aplicando uma jurisdição defensiva, nunca generalizando, respeitando os bons profissionais, você vai criar uma dificuldade para ele ou para ela. Nós temos vários casos de uso capião, onde o juiz ou a juíza extingue o processo sem resolução do mérito porque não foi juntado os documentos. Isso não se faz, né? Deveria pedir a juntada dos documentos, deveria marcar uma audiência, agendar uma audiência de instrução e julgamento para instruir melhor o processo, com as provas testemunhais, com as provas de depoimento pessoal das partes. Mas não, eu me livro do processo, sentença é sentença. Com resolução de mérito ou sem resolução de mérito, eu estou, sim, levando para o mundo das estatísticas que eu julguei, que o meu cartório é bom, que o judiciário é bom, e aí eu consigo enganar
o leigo conseguiu enganar o cidadão brasileiro. É o que está acontecendo e muita gente aceita. Jurisdição defensiva descarada. Nós tivemos um caso no escritório, distribuímos uma ação de emissão da posse, o juiz, mas por que distribuiu a ação de emissão da posse? Por que não fez esse pedido dentro do outro processo? Nós podemos fazer o pedido de emissão da posse dentro de um processo, mas nessa situação específica, nós achamos melhor fazer a emissão de posse de forma autônoma, porque realmente é uma ação judicial que muitas vezes gera celeridade, e fizemos isso. Então, o que eu quero dizer para você, que muitas vezes o judiciário, ele orienta assim, ele induz a parte a erro, ele induz o advogado a erro. E muitas vezes, se o cliente não confia no advogado, ele olha e vê um julgamento de extinção do processo por falta de requisitos, talvez ele pegue bronca do advogado da advogada, mas não é que o advogado é ruim ou o advogado é ruim. Não é isso. É que o judiciário se livrou do processo e deu uma desculpa. E julgou do jeito que quis. Acontece muito, gente. Por isso é importante o advogado, a advogada, passar confiança ao seu cliente. Porque se ocorrer uma jurisdição defensiva, o seu cliente vai continuar confiando em você e saber que é pouco caso do Poder Judiciário. Saber que é um sistema que joga sujo, julgando a ação de qualquer jeito e colocando a parte contra o advogado ou advogada. Você sabe disso. Decisões onde realmente não tem filho. Divórcio. Fiz um divórcio, esse divórcio consensual, não tinha filhos. O casal não tinha filhos. E aí o que o judiciário fez? O judiciário julgou o divórcio procedente, informando que os 3 filhos não queriam pensão. Que filhos? Foi um julgamento muito mal feito. Foi um copia e cola, né? Não diria da internet, mas do próprio Poder Judiciário. E aí nós fizemos um embargo, aí o juiz se retratou. Olha, realmente não tem filhos, desculpe, né? Então, para você ver o nível dos julgados que nós temos hoje. Outro caso também, que um aluno me procurou, professor que presta muita mentoria particular, exclusiva, online e presencial, me procurou. E o que aconteceu? Ele fez um inventário e ele errou. Meu colega, nosso colega errou. Na mentoria eu falei para ele, você errou. Você fez um inventário por comoriência, morte simultânea, mas esse inventário não poderia ser feito por morte por comoriência, com esse fundamento, por morte simultânea. Porque não morreram no desastre de avião, não morreram no desastre de carro. Um morreu de manhã, outro morreu à tarde. Então não é comoriência. Porque eu não tenho aí uma confusão em relação ao óbito, o horário, o dia do óbito, que ocorreu no mesmo instante. Na verdade, está muito bem definido se um morreu de manhã ou outra tarde, que morreram no mesmo dia, por coincidência, mas horários diferentes. Quem morreu primeiro, eu faço o inventário de quem morreu primeiro, e depois eu faço o segundo inventário. Então, como que o advogado descobriu que ele errou? Porque o judiciário também errou. O judiciário, com o pedido do advogado, ele deu a sentença procedente. Foi na hora que bateu no cartório de imóveis. O cartório de imóveis falou, não, tá tudo errado. A petição inicial tá errada, a decisão tá errada e mal fundamentada, e aqui no cartório nós não vamos registrar um negócio desse. Porque muitas vezes o cartório de imóveis, ele acha o erro mesmo, né? E foi o que aconteceu. O cartório de imóveis achou o erro. E aí, quando ele me procurou para essa mentoria, eu que procuro ajudar nas mentorias, passando segurança para o advogado, explicando as teses, eu apontei, falei, olha, você errou. Aí ele falou, professor Júlio, qual que é o melhor caminho? Vamos tentar, vamos fazer um inventário extrajudicial. Por mais que o seu cliente gaste mais, mas como ele já vendeu o imóvel sob pena de multa, e a multa é maior que os gastos que ele vai ter, vamos fazer isso. Fizemos correndo no cartório, deu certo, e conseguimos livrar o cliente dele, né, do nosso colega nessa mentoria, de uma multa altíssima e também abafar o caso em relação ao seu erro, que foi um erro grave, tanto do colega advogado, que usou o meio errado, né, a advocacia não é fim, é meio, mas usou o meio errado, e também, nessa situação, também o judiciário errou. E hoje em dia nós estamos vendo um momento que todo mundo fala mal do advogado, né, gente? Os próprios cartórios, tem muito palpiteiro, gente que trabalha no cartório e fala. O cliente vai até lá, a parte vai até lá, vai até o fórum, olha, o seu advogado perdeu o prazo, o seu advogado não fez. Então, ele esquece que do outro lado existe um ser humano. E muitas vezes, se fosse uma informação real, bacana, tem que falar mesmo, né? A ética acima de tudo. Mas é uma informação errada, é um induzimento ao erro, põe fogo na cabeça do cliente, sendo que isso não existe. Então, por isso o advogado tem que ter segurança, ser especialista, não fazer tudo. Vamos lá, voltando aqui. Quando eu falo, então, da posse e da propriedade, o único documento que prova a posse de fato, o único documento é a certidão de propriedade. Qualquer outro documento que o meu cliente tenha é prova de posse, de posseiro, tá? De possuidor.
Vários documentos são objeto de confusão, e você que é advogado, que participa do nosso congresso, que participa das nossas aulas, que participa da nossa pós, que se tornou aí uma das melhores pós-graduações do Brasil, por ser prática, por ser uma pós atualizada, a única que tem plantão de dúvida no Brasil, não tem. Você vê a pós online, não tem plantão de dúvida, a nossa tem. Você tem contato com os professores, com o coordenador do curso. E falo mais, a nossa pós, além de ser focada na prática, ela é diferente por quê? Porque o custo dela é muito baixo para o que ela entrega para você. Você paga, eu te garanto que você paga com o cliente, você já paga essa pós. Uma pós que custa menos de R$ 1.000, né? Então, e os professores que dão aula na FGV, no Matame, cursos conhecidos pelo Brasil, a PUC, nós que damos aulas nessas instituições, estamos aqui na pós. Então, esses professores que dão aula, e muitas vezes você paga muito caro pela etiqueta, pela imagem, né, que a instituição acha que vai passar para você só gasta dinheiro com isso. Aqui na nossa pós, esses professores que estão lá estão aqui, né, estão presentes na nossa pós. Então, esse é o diferencial. Você tem alta qualidade, um alto nível de conhecimento por um preço que cabe no seu bolso. Então, essa é a ideia central. Vamos lá, olha só. Outros documentos, então, que não podem ser considerados propriedade. Primeiro documento que não pode ser considerado propriedade, tá? É a carta de adjudicação. A carta de adjudicação não pode ser considerada propriedade, não supre o registro no cartório de imóveis. A carta de adjudicação pode até ser considerada um título de boa-fé. Legal, pode ser considerado um título de boa-fé, mas jamais vai ser considerada um documento de propriedade. Não vai mesmo, não pode, não poderá ser reconhecido. A carta de adjudicação, ela se dá quando nós temos uma ação chamada adjudicação compulsória. A ação de adjudicação compulsória é aquela ação que eu processo o vendedor, porque eu paguei, eu já tenho a posse, mas ele não transfere para mim. Ele não assina a escritura pública, não aparece no cartório e tabelião de notas, ele não leva registro, ele não transfere. Se ele não transfere, eu já paguei e eu tenho a posse, eu posso fazer essa ação, conforme súmula, independente se tem averbação ou não, para obrigá-lo a transferir. Então, esse instrumento, quando eu faço a adjudicação compulsória, essa carta de adjudicação, quando eu ganho a ação, e muitas vezes eu não consigo registrar por vários vícios, vários erros. Por isso, quando eu falo que o uso capião não é a última alternativa, mas a primeira alternativa para regularizar o imóvel, quem fala algo contrário a isso está falando uma tremenda besteira. Quando eu falo de uso capião, quando o seu cliente tem os pressupostos, posse, manse pacífica, é a primeira alternativa para regularizar o imóvel. Não busque a adjudicação compulsória, porque é uma ação totalmente traiçoeira. Você ganha, mas não leva, porque você ganha e não consegue registrar. Essa carta de adjudicação, muitas vezes que você não consegue registrar no cartório de imóveis por diversos motivos, ela não entrega o registro automático, ela não entrega a propriedade. Se você não conseguir registrar essa carta de adjudicação, que é o instrumento que o Poder Judiciário vai fazer, o seu cliente não tem o registro. Muita atenção em relação a isso, tá? Não tem o registro. Outro detalhe que eu quero falar para você, e nós vamos estudar isso na nossa pós-graduação também, a ação chamada ação de adjudicação compulsória inversa. Não sei se você já escutou, mas hoje nós temos isso muito bem definido. O que é a adjudicação compulsória inversa? É a possibilidade de você, não comprador, mas vendedor, utilizar o instituto da adjudicação compulsória. Essa ação é doutrinária e jurisprudencial, então inversa, porque eu vou inverter. Normalmente quem tem a legitimidade ativa para fazer a ação de adjudicação compulsória é sim o comprador, que pagou e tem a posse, o vendedor se nega a transferir, mas na ação de adjudicação compulsória eu vou inverter isso. Eu sou o comprador, eu tenho legitimidade para fazer a ação de adjudicação compulsória inversa. Por quê? Porque comprador, pagou, tem a posse, mas fica enrolando, ele não transfere, ele não assina a escritura pública. Então, eu, vendedor ou vendedores, poderia fazer uma ação contra o comprador. Então, eu estou invertendo o objetivo da adjudicação compulsória, eu estou usando o polo invertido, então ela recebe esse nome, ação de adjudicação compulsória inversa. Então, quero lembrar aqui que a ação de adjudicação compulsória a carta de adjudicação, tanto no cenário da adjudicação compulsória pura, que nós conhecemos, ou no cenário da ação de adjudicação compulsória inversa, não substitui a certidão de propriedade, tá? Quero deixar muito claro isso, não substitui de fato a certidão de propriedade. Esse é um documento que muita gente, muito advogada, pega o documento na mão, né? Ah, eu tenho a carta de adjudicação do meu cliente. Eu tenho a carta de adjudicação, e então meu cliente tem registro. Não, não tem não. O seu cliente só tem registro se você conseguir registrar essa carta de adjudicação
no cartório de imóveis. Se você não conseguir registrar essa carta de identificação no cartório de imóveis, saiba que o seu cliente não tem um registro, tá? Não tem um registro. Isso é fato, isso é real. Então, eu estou falando aqui dos documentos que nos induzem a erro, dos documentos que muitos advogados e advogadas acham que é registro. O leigo acha que é registro, não é. Registro é uma coisa só, hein? O seu nome no cartório de imóveis competente, dentro da matrícula de propriedade, que seria a certidão de propriedade, seja a matrícula ou transcrição. Qualquer outro documento não substitui. E aí eu trouxe o primeiro exemplo, a carta de adjudicação. Então fica atento em relação a isso, tá? Outro documento também, então nós falamos aqui da carta de adjudicação. A carta de adjudicação não substitui o registro. Mas outro documento que é objeto de dúvida e confunde muita gente, que muitos colegas advogados que não são da área, não se aprofundam, não se especializam, acreditam que substituam a certidão de propriedade, não substitui, eu gostaria de deixar claro aqui o formal de partilha. O formal de partilha também é um documento que muitos advogados e advogadas acreditam, né, que substitui o registro. Então, muitos operadores do direito pegam lá o formal de partilha, que é expedido através de um inventário judicial, ou pega lá a escritura pública de inventário, que é a situação que o inventário é feito no cartório, e acreditam que esse documento vai gerar, sim, uma substituição, vai substituir o registro no cartório de imóveis. Cuidado, não substitui, tá, gente? Não substitui. Quero deixar claro aqui que o formal de partilha, se não for registrado, mesmo porque você conseguiu o formal de partilha ou escritura pública de inventário, não é sinônimo de você registrar no cartório de imóveis, de conseguir o registro. Tem muito advogado que ainda acredita naquele mundo lunático de Bob, né, da teoria da graduação, que o cartório fala não, é crime, desobediência, vou fazer mandado de segurança, vou chamar a polícia. Gente, totalmente fora da caixinha, tá? Por que eu falo isso? Porque o cartório, gente, nós precisamos lembrar, o cartório é o Poder Judiciário. O cartório de imóveis, o tabelião de notas, o tabelião de protesto, o cartório civil, não podemos jamais esquecer que o cartório é delegação do quê? Do Tribunal de Justiça. O cartório é delegação do Tribunal de Justiça. Então, quando nós falamos aqui que o cartório está desobedecendo uma ordem judicial, do Poder Judiciário, está errado. O cartório é o Poder Judiciário. É isso que você precisa entender, que você precisa lembrar. O cartório é o Poder Judiciário. Nós precisamos lembrar aqui, gente, que o cartório é o Poder Judiciário, sim. É o Poder Judiciário. Quando alguém passa no concurso de cartório, ele recebe a delegação do Tribunal de Justiça. Ele ou ela. E ele vai montar a sua equipe, que no passado era estatutário, e vai montar a sua equipe, que normalmente vai ser CLT. Estagiários, auxiliares, assistentes, escreventes, substituto. Esses profissionais que vão fazer parte da equipe do cartório, subordinados, né, ao registrador, esses profissionais vão ser subordinados ao único concursado do cartório, o único que passou no concurso público. Mas quem passou no concurso público recebe a delegação. Então isso é importante. Discutir com o cartório, com mandado de segurança, com citação de dúvida inversa, cuidado, hein? É um equívoco muito grande. Talvez numa simples conversa, num pedido de reconsideração, você consiga resolver o problema. Então, eu volto a falar, quem atua no direito imobiliário precisa conhecer muito o direito registral, a Lei 6.015, as normas da corregedoria, o direito notarial. O advogado, eu sou especialista em direito imobiliário, mas se ele não conhece muito esse assunto, não sabe lidar com o cartório, qual que é a função do cartório, você vai desculpar, ele vai errar muito, Então, muito cuidado com isso. Quero convidar a todos
que estão participando do congresso a fazer a nossa pós-graduação em Direito Imobiliário. Eu tenho a honra de ser o professor e coordenador. Eu volto a falar, nesse nível, é prática, discussão prática, não enjoa, não cansa. Material de apoio, modelo de peça, tá? Então, muito legal, muito bacana, muito diferente. É a única pós-graduação do Brasil que você tem material de apoio, modelo de peça e plantão de dúvida com os professores e coordenadores do curso. As aulas são atualizadas, nós gravamos numa semana e fica disponível na outra. Então é muito legal, muito bacana, bem diferente do que você já viu por aí. É uma metodologia diferenciada mesmo, tá? E os professores que dão aula em grandes instituições como PUC, FGV, são professores da casa, como eu sou. Então, aqui você não paga etiqueta por qualidade, né? Aqui você não paga pelo nome da instituição, cada vez mais reconhecida. Então, não. Vem fazer, vem conhecer. Por menos de R$1.000, né, gente? Tá? Então, eu volto a falar sobre isso. Vamos lá. A carta de arrematação, a carta de adjudicação e o formal de partilha não vão substituir o registro no cartório de imóveis, a certidão de propriedade. Nós falamos aqui da carta de adjudicação, que se dá através de uma ação de adjudicação compulsória. Falamos aqui também da adjudicação compulsória inversa. Então, a carta de adjudicação não supre, não substitui o registro, mas eu gostaria de lembrá-los também aqui que outro documento que não substitui, então o registro, é o formal de partilha, seja feito através de um inventário judicial ou o inventário feito por escritura pública. Não substitui, tá? O inventário feito por escritura pública não substitui. Quando nós falamos aqui que esse inventário feito por escritura pública não substitui o registro e nem o formal de partilha, isso é real, gente. E volto a falar. Quando o advogado faz confusão, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma ação reivindicatória, que é uma ação petitória, que exige o registro, fundamentando essa ação com o formal de partilha, ou a escritura pública de inventário. Nós temos até um entendimento minoritário que quando a ação é distribuída pelo espólio, poderia sim usar a expectativa de direito, mas não é a realidade de todos os juízes, todos os fóruns, não é a realidade pacificada no Poder Judiciário. Eu não posso usar esse documento e falar, olha, tem o registro, que não tem. Então, o erro, nesse sentido, seria um erro muito grave que faria você errar a medida judicial. Outro ponto que eu quero trazer aqui é a carta de arrematação. A carta de arrematação, quando compramos um imóvel no leilão, judicial ou extrajudicial, na asta pública, quando compramos, maneira de dizer, o termo correto é arrematação, a carta de arrematação também não vai substituir o registro, hein? Tem muitos colegas advogadas achando que substitui o registro. Não substitui. Esse documento eu preciso levar a registro, a carta de arrematação. Se eu não levar esse documento a registro, o meu cliente continua sendo um posseiro, possuidor, se é que ele tem a posse. Lembrando que nós temos 3 posses para uso capião, eu falo nos meus livros, né? A posse alternada é uma delas. Toda vez que você tem um cliente que não conseguiu registrar, que é outro ponto que eu queria trazer nesse congresso, hein, gente? Professor Júlio, a carta de arrematação tem que ser registrada, o cartório tem que registrar, não. Muitas vezes o cartório descobre que a carta de arrematação ela tem vícios. O leilão tem erros de procedimento, o leilão foi mal feito. A carta está errada, não cumpre os requisitos. Quando a carta de arrematação não cumpre os requisitos, eu não consigo registrar, gente. Eu não consigo registrar a carta de arrematação no cartório de imóveis e o meu cliente fica naquele limbo, né? Naquele buraco. Então, eu preciso usar outros meios. E aí eu precisaria analisar se compensa fazer uma petição de reconsideração endereçada ao oficial do cartório, uma sustentação de dúvida inversa, complementando documentos, ou se seria necessário processar o leilão, uma ação de obrigação de fazer, ou ainda desistir do negócio, uma ação declaratória de nulidade por vício de procedimento, ou ainda se o meu cliente está com esse documento há muitos anos, com essa carta em matação, se eu conseguiria fazer sim, fazer um uso capião. Claro, aproveitando a posse dele, temos 36 espécies, 3 procedimentos, talvez seria um meio de regularizar esse imóvel utilizando a carta de arrematação como um justo título, um título de boa-fé. Isso é real, é importante bater um papo sobre isso. Isso poderia ser uma estratégia até inteligente, até interessante, valeria a pena observar essa situação. Então, esse documento não substitui. Então, nós falamos aqui da escritura pública, ela não substitui o registro. Falamos aqui também da carta de arrematação e da carta de adjudicação, e falamos do formal de partilha, quando o inventário é judicial, e também da escritura pública de inventário, que não vai substituir o registro. Eu não posso comemorar, legal, eu tenho um registro, eu tenho a propriedade, eu tenho um domínio.
Não, né? Não posso fazer isso. Por que não posso fazer isso? Porque seria um equívoco muito grande. Mas eu quero deixar claro aqui também que o contrato de gaveta também não substitui o registro, né, gente? E contrato de gaveta, não interessa o título, é o instrumento particular. E qualquer instrumento particular jamais vai substituir o registro. Pode ser considerado, se bem feito, se não tiver vícios, pode ser considerado um justo título, um título de boa-fé, mas jamais vai substituir o registro. Já vi em audiência, já vi em sustentação oral, o advogado afirmando, mas meu cliente tem um contrato de gaveta, um compra e venda, e esse contrato de gaveta tem assinatura reconhecida, firma. O cartório reconheceu firma, reconheceu assinatura. Gente, cuidado, tá? É muito feio falar isso. É muito equivocado. Porque o cartório, quando reconhece a nossa assinatura, quando ele reconhece a assinatura da testemunha, do comprador, vendedores, compradores, vendedores no plural, ele não está reconhecendo o objeto contratual. Não. Ele está reconhecendo, sim, não o objeto contratual, ele está reconhecendo de fato apenas a assinatura, apenas o nome. Cuidado, então tem muita gente que acredita que o reconhecimento de firma dá uma segurança, transforma o documento num outro nível Black Master Plus, mas não. Continua sendo um contrato de gaveta, tá? Então não caia nessa não, porque o cartório, quando reconhece firma, ele reconhece a assinatura e não o teor contratual. Se você escrever, inclusive, uma besteira no contrato, falando que está vendendo um terreno no céu, né? Tá certo, o cartório, o ideal é não fazer um reconhecimento de firma quando o objeto é ilícito, impossível, indeterminado. Mas corre o risco sim do cartório só reconhecer firma, porque quando você reconhece firma da assinatura, faz um teste, faz um contrato de reconhecimento de terreno do céu. Qual é o risco do cartório? Eu diria que a chance de 99% do cartório reconhecer firma, sim, da assinatura, porque não lê o teor, não tem acesso ao conteúdo. Então, muita atenção em relação a isso. Muito obrigado a você que está participando desse congresso prático, como advogar na prática, como aprender a advogar. Volto a falar, convido a você a fazer a melhor pós-graduação do Brasil. Acho que é a única pós no Brasil que tem uma metodologia diferenciada, uma metodologia única, que é a nossa pós aqui da Faculdade ESO, Escola Superior Universitária, que virou etiqueta em prática jurídica. O curso é maravilhoso, é online. Quem quer estudar de verdade, hoje em dia é online, né, gente? Você não gasta gasolina, não gasta tempo, estuda a hora que você quer. Eu sempre falo que quem quer fazer network, quer fazer amigos, quer uma namorada, namorado, aí eu acho que o presencial é o melhor caminho, porque network, o foco é outro. Você quer fazer network, é presencial. Mas quem quer estudar de verdade, uma imersão, gente, é online. Porque online você volta às aulas várias vezes. O online você lê o material enquanto você assiste a aula, faz anotações, assiste a hora que você quer. Tem gente que produz mais de madrugada, tem gente que produz mais de manhã, tem gente que produz depois do almoço, tem gente que tem filho pequeno. Então, o online, eu mudei minha opinião em relação a isso. Hoje eu percebo que o online é muito mais produtivo, principalmente para quem quer prática, porque não quer fazer network, porque quer focar numa melhoria no seu escritório, na sua carreira. Então, o online disparado, ele é melhor. Então, eu oriento fazer sim online, porque é melhor. Você assiste as aulas várias vezes, você consegue estudar no seu tempo e fora a economia de dinheiro, né, gente? O presencial hoje eu vejo que é uma situação que para quem quer viajar, quer passear, fazer amizade, arrumar namorada, marido, né, esposa. Então vai no presencial sim. Acho que a metodologia do presencial é legal, bacana também. Sou fã de estudar, independente de como for, mas quem quer estudar de verdade, eu acho que o online é sempre a melhor opção, tá bom? Então, faça os nossos cursos gratuitos, todos com certificado, para que você possa evoluir na sua carreira, tá bom? Entra no site www.portaleso.com.br que você vai ver do alto nível de qualidade prática na advocacia, aprender a advogar de verdade para não prejudicar o cliente, para proteger o seu nome, segurança, preço, qualidade. É muito legal o projeto, não é à toa que o ESO virou uma etiqueta de qualidade jurídica no Brasil. É verdade, o pessoal está falando isso. ESO virou uma etiqueta de qualidade. Então, legal, bacana, venha fazer parte desse mundo para que você possa ter sucesso na sua carreira, tá bom? Obrigado, um grande abraço e até o próximo congresso.